O seu Benedito de Souza Pinto, o Juca Teles, é um personagem muito importante lá em São Luís do Paraitinga, né? Sim, sim. Queria que o senhor contasse um pouco da vida dele. Ele teve uma participação muito importante lá na vida. Ele era promotor de justiça. Sim, ele era oficial de justiça. Oficial de justiça tinha a finalidade de entregar as intimações, né, de crimes naquela época. E naquela época os crimes eram bem amenos, né? Não tinha aquela, como tem hoje, né? Era ladrão de galinha, briga com a esposa, e briga no bar e tal, né? Então, o meu tio, isso na década de 30, mais ou menos, ele era oficial de justiça e ele pegava as intimações. Aqui era distrito de São Luís, era distrito de Taubaté, né? E pegava lá 10, 15 intimações, assim, para fazer as visitas, né? E nas visitas que ele fazia, ele ia de cavalo ou a pé, e essas intimações ele levava aproximadamente 15, 20 dias. Ele arrumava a mochila dele, a cestinha de cobertor, de coisa, né? E ia para as roças, lá no sertão das Cotias, né? Tem até a música, né? Chegaram as Cotias do sertão, né? Então, tem uma história também. É um enredo, né? Sabe que toda música tem um enredo, tem uma história, né? E a história é essa, que ele pegava e saía entregar as intimações. E tem uma passagem que eu falei para a Sabrina, que eu convivi com ele 22 anos, tá? O nome dele não era Juca Teles. Ele pegou o apelido nas andanças que ele fazia, né? No sertão, lá das Cotias, sei lá, né? Então, segundo a informação que eu tive, pode ser que não seja verdade, mas as informações falam tudo, né? Que ele, durante... Ele encontrou lá no sertão das Cotias um senhor que o apelido dele era Juca Teles. E esse Juca Teles tinha falecido há muitos anos, ele como era parecidíssimo com... Daí ficou, o Juca Teles, e pegou. Tá? Daí montaram o bloco em homenagem a ele, tá? Por causa dele ser uma pessoa muito querida em São Luís, né? Muito carismática. Porque, como eu falei, de carnaval mesmo, ele não era muito chegado. Ele gostava mais era das festas de igreja, que nem festa do Divino, festa de Semana Santa, né? Fazia subir no pau, né? No pau de sebo, tinha, como é que fala? Porco encebado, enfim, né? Essas brincadeiras de criança também, né? Corrida no saco, ovo na colher, pular corda, enfim. Então, eles faziam nas brincadeiras das festas de igreja, da festa do Divino principalmente, né? Era mais. E daí, eu entrei no bloco, há mais de 20 anos já, com a intenção de conservar a memória dele. E eu criei o personagem que ele era quando vivo, tá? Daí pegou Elvésio Juca Teles, até eu uso. Tá até registrado Elvésio Juca Teles. Todo mundo, mas ficou Juca, né? Então, e daí eu gosto até, quando me convido, para continuar a memória dele, como ele era, tá? Maravilha. Se tiver mais alguma pergunta, além disso. Esse projeto que o senhor faz de continuar a memória de Juca Teles, o senhor faz com as crianças, já faz muito tempo. Conta um pouco como é que veio a ideia. Olha, muito tempo não faz, porque eu fui devagar, lembrando o que ele fazia,
né? E o que mais me marcou foi essa brincadeira com as crianças. Porque eu acompanhava, eu tinha 9, 10 anos. Minhas férias de escola, eu morava em Taubaté, mas minhas férias eram em São Luís. Tá? Até o primeiro boneco, João Paulino e Marangu, que tem até hoje, né, conservou essa tradição deles, né? Eu lembro muito bem que foi ele que criou, tá? Eu sou nascido em 1940, depois ele criou nessa época mais ou menos, né? O personagem. Até era João Paulino e a Fabiana. Depois mudou para Mariangu, sei lá, né? E o primeiro que fez, ele que entrou dentro do João Paulino, tá? Naquela época eu usava muito aquelas alpargatas roda vermelha, né? E ele usava muito isso. E quando eu vi ele a primeira vez, eu olhei no sapato, no pé dele, eu falava, aí o tio Pinto aqui, porque eu chamava ele de tio Pinto, né? O pessoal chamava ele de Pinto, sabe? Era Major Pinto, era Coronel Pinto, naquela época tinha muito disso, né? Então eu falei, olha lá o tio Pinto ali, é o pé dele. Ele me chamou, moleque, fica quieto aí, não fala que sou eu que estou aqui. Então marcou muito isso aí para mim, sabe? Daí eu entrei com a intenção, falei com o dono do bloco, que é o Benito, não sei se vocês conhecem, né? Falei, Benito, porque a primeira vez que eu entrei no bloco Jucateles, já faz mais ou menos 25 anos, eu pedi autorização para o Benito. Eu falei, Benito, a primeira vez eu vim de alemão, né? Sempre gostei de carnaval, eu e minha irmã. Daí eu falei, Benito, eu estava de alemão, falei, olha, o ano que vem eu vou criar o personagem do meu tio. Não sei se vocês viram na frente da casa dele, tem um Buta banda, você viu, né? E tem 4 crianças ali, de calcinha curta, descalça ali, e um daqueles diz a minha mãe, que faleceu há pouco tempo, com 99 anos, e ela falava, Versinho, era Versinho, você tá ali? Qual é, eu não sei. Você não largava do seu tio, tá? Daí eu pedi autorização também pro prefeito na época, era o Danilo, não sei se você lembra, que eu ia conservar a memória dele, né? Criar um personagem e conservar a memória. O Danilo falou, eu assino embaixo, pode lá. E daí foi muitos convites né, de participação, né? E eu estou em tudo. Graças a Deus, com saúde aqui, né? 83 anos já, né, cara? E enquanto eu for vivo, eu estou aqui. Maravilha. Eu tenho uma última pergunta para o senhor. Pois não. A molecada de hoje, a criançada, né, gosta muito dos aparelhos, de celular, Sim, da internet. sim. Como é que o senhor vê a importância dessas brincadeiras tradicionais na educação das crianças? Né? Olha, eu sinto até triste de ver tudo isso daí, né? Porque a internet, infelizmente, o celular, tomou conta da mente, né, das crianças. E eles não conhecem nada disso. Tanto é que eu quero ver se Deus me ajuda, a minha saúde, a levar para as escolas, que eu já estou fazendo isso, tá? Levar para as escolas a tradição, porque muita gente fala, criança, enfim, em geral, quer tirar foto comigo e tal, e não sabe o porquê, não sabe quem é Jucatelli, não sabe o porquê do Jucatelli. Criançada, o Jucatelli, mas não sabe. E essa história que eu estou contando para vocês aí, resumido, porque não dá para falar tudo, né? Eu tento levar para as escolas, tá? Tanto é que, rapidinho também, que eu falei para ela, esse ano eu fiz um carnaval solidário, tá? Porque São Luís foi como é que fala? Como é? A prefeita cancelou
cancelou para outra data, sei lá e tal. E eu, para respeitar o cancelamento dela, eu não vi o Carnaval em São Luís. Fiquei lá por Taubaté mesmo, porque eu moro em Taubaté, tá? E eu fui convidado para fazer carnavalzinho, assim, showzinho, em 8 escolas, 8 colégios. O Tabrô, Progressão, enfim, todo. E esses colégios perguntaram para mim, quanto é que o senhor cobra o cachê para fazer isso daí? Falei, não cobro nada. Porque eu nunca cobrei nada de nada, sabe? Quando eu vou fazer assim uma brincadeira, um casamento, coisa lá, eu não cobro nada. Pergunta, eu falo, se quiser dar algum trocado, uma gorjeta, qualquer coisa, um cachezinho, esse dinheiro eu levo lá para São Luís, pro asilo lá. Não fico com nada para mim. Então esses colégios que perguntaram, né? Eu falei assim, eu não cobro nada, mas eu quero uma contribuição de vocês para arrecadar material lá para Catuçaba, ou lá para São Luís também, né? E consegui nessa daí 2 furgões cheios, trouxemos para cá, tá? Então é esse o trabalho meu desde Jucateli. Tá bem, muito parabéns. Tá. E hoje vai ter as brincadeiras na frente. Hoje vai ter a brincadeira aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ajuda. 2, 3, já! A equipe T ganhou. Ganhou a melancia também, pode repartir. Todo mundo ganhou a melancia, pode repartir. Pode ver. Legal. Pessoal, eu quero agradecer vocês pelas brincadeiras aqui, tá? Se Deus quiser, o ano que vem, nós estaremos aqui de novo, viu? Vocês vão querer? Então reza para minha saúde, tá bom? E que São Pedro me ajude. Tá bom? Viva São Pedro! Viva o Divino Espírito Santo! Viva eu! Viva tudo! Viva o Chico Barra e Viva eu! Viva tudo! Viva o Chico!